Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, para esse encontro de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês assim: imagine que vai vir uma pessoa na sua casa que é muito importante. Então, uma pessoa aí que você gosta, tá? Que você, por exemplo, assim, uma pessoa que, sei lá, um parente que faz tempo que você não vê, sabe? Ou até mesmo, vamos colocar assim, uma pessoa famosa que você olha e você fala, puxa vida, que legal, essa pessoa vai vir na minha casa, né? E daí imagine aí que de repente você quisesse fazer aí um jantar especial para essa pessoa. Então a pergunta é: qual que seria o cardápio para essa pessoa? Então, lembrando de novo, vai vir uma pessoa na sua casa, que é uma pessoa muito especial, e o que eu quero que você veja é, se essa pessoa viesse, o que você iria servir, no caso aí, de cardápio para essa pessoa, né? No caso, aí a comida, a bebida, de repente uma sobremesa, tá? Ou, vamos colocar aí, se de repente fosse vir aí um amigo seu, né? No caso aí para jantar ou para almoçar na sua casa, e você quisesse muito agradar essa pessoa, o que você iria querer fazer de cardápio para essa pessoa, né? Então, é isso aí que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Então, pausa o vídeo, dá uma pensada um pouco aí, né? E daí depois a gente volta e continua. Bom, acredito que você já deve ter voltado, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? De uma coisa aqui que acho que por assim dizer, um dos exemplos acho que mais fácil que eu poderia dar, que foi quando eu casei. Então, no caso, para o meu casamento, eu tive que preparar aí uma série de coisas aí, no caso, para poder casar, né? Então, entra aí, no caso, você ir atrás de salão, de você ir atrás de buffet, e daí quando você vai contratar o buffet, daí você pode escolher ali a decoração, como que você vai querer, você pode escolher até, de certa forma, o cardápio, né? No caso ali, que você vai servir para os convidados. Então, por assim dizer, um momento, né, que eu lembro aí, que a gente pôde preparar ali, né, um monte de coisas, né? Mas assim, poderia dar outros exemplos também, no caso, quando a gente vai fazer, no caso aí, de repente, ultimamente não, por conta dessa questão aí da pandemia, né? Mas se não tivesse pandemia, né, a gente geralmente, às vezes, convida alguns amigos, né, às vezes para ir em casa, ou às vezes a gente vai na casa deles, né, e a gente sempre escolhe aí, no caso, aí, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai preparar hoje, né? Então a gente tem ali uma oportunidade de estar preparando, né, com antecedência, né, o que a gente vai fazer, porque a gente quer servir bem aquela pessoa, né? A gente, por assim dizer, se você gosta de uma pessoa, você quer que a pessoa se sinta bem, tá? Muito bem, então isso daí foi a introdução que a gente deu, né, para a nossa catequese, e a gente vai fazer a leitura de hoje, tá? E para essa catequese em especial, eu vou fazer duas leituras, tá? Geralmente a gente faz baseado em uma leitura só, mas essa daqui, no caso, a gente vai fazer duas leituras porque uma complementa a outra, tá? Então, a leitura que a gente vai ver é do Evangelho de Mateus, a primeira, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo do 17 ao 35. Mateus, capítulo 26, do 17 ao 35. Então, vamos lá. Só achar aqui, tá. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu?
Jesus lhe respondeu: é como você acaba de dizer. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu lhes digo: de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galiléia. Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora nós vamos para a segunda leitura. A segunda leitura, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, então agora a gente vai para o Evangelho de João, tá? Um pouquinho mais para frente. Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 4 ao 15. João 13, do 4 ao 15. Então vamos lá. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais me lavar os pés? Jesus respondeu: você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. Pedro disse: tu não vais lavar os meus pés nunca. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus falou: quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair, por isso ele falou: nem todos vocês estão limpos. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Nessas duas leituras que a gente viu hoje, a gente está vendo aí a respeito da ceia, tá? Ou que a gente chama aí da Santa Ceia, né? Ou aí da Última Ceia, tá? Então, tem todos esses nomes aí. Bom, por que eu peguei duas leituras, tá? Porque se a gente pegar aí o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, tá? Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos eles foram escritos para quem já era judeu. Então, quando Jesus falou ali no caso, vou repetir de novo o que eu falei, tá? Vou colocar de uma outra forma melhor. Então, esses três evangelhos foram escritos para pessoas que já eram ali judeus. Então, quando os discípulos aí, no caso, os apóstolos, né, eles contavam essa história, tá? No caso, falavam aí da ceia. Então, como o povo que estava ouvindo já era judeu, então eles já tinham noção do que era a ceia, do que era a Páscoa, então eles já conheciam. Só que o Evangelho de João, tá? Ele foi escrito para quem era pagão, então quer dizer, para quem não era judeu. E qual que é a diferença? Se você pegar, por exemplo, assim, quem não era judeu, se você falasse da ceia, não queria dizer nada, né? O cara falou assim, mas o que é isso, tá? Não faz muito sentido. É a mesma coisa, por exemplo, assim dizer, se eu pegar e falar de feijão, todo mundo que é do Brasil aqui sabe que é feijão, beleza, a gente conhece, a gente já comeu, tá? Mesmo até que você não gosta, mas você já comeu, você conhece feijão, você, por assim dizer, todo restaurante que você vai, você vê feijão lá, né? Só que se você fala de repente para um americano, né, para um cara aí de outro país,
O cara vê feijão, o cara fala, nossa, que coisa esquisita, né? Eu lembro que quando teve aí a Copa do Mundo, né, teve alguns estrangeiros que vieram pra cá e eles viram feijão e falaram, nossa, que coisa nojenta, credo, olha que aspecto horrível, né? E a gente come feijão, é tão gostoso, né? Mas eles, no caso, acharam estranho. Depois que eles comeram, eles falaram, puxa vida, como é gostoso o feijão, né? Então, no caso, tá? É por isso que o Evangelho de João, ele não fala aí da ceia, ele simplesmente fala assim, Jesus foi cear com os discípulos, e para por aí, ele não dá explicação aí a respeito do pão, nem do vinho, mas João, ele é o único evangelho que ele fala aí a respeito do lava-pés, que foi essa última leitura que a gente viu agora, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas fala aí da ceia, tá? No caso aí com pão e com vinho. E João, ele não fala disso, mas ele fala a respeito do lava-pés, tá? Então ele coloca essa coisa aí que Jesus lavou o pé dos discípulos, tá? E por que João fez isso? Porque ele entendeu assim que para quem não era, no caso judeu, né, para quem não conhecia, né, essa tradição, o fato de Jesus, que era o mestre, se colocar a serviço, quer dizer ali, lavando o pé dos discípulos, né? Depois fala assim, olha, vão e faça a mesma coisa que eu fiz, né? Quer dizer, se Jesus, que é Deus, que é o nosso mestre, tá? Que é o Senhor, tá? Ele, por assim dizer, se rebaixou, né? Ali a lavar o pé dos discípulos, né? Então Jesus fala assim, olha, se eu fiz isso, faça a mesma coisa, né? Quer dizer, ame o seu próximo, né? Faça o bem para o seu próximo, né? Ajude o seu próximo. Então foi isso a mensagem que Jesus quis dizer. Por isso que o Evangelho de João, ele fala aí dessa questão do lava-pés. Muito bem, então vamos pegar e lembrar um pouquinho. Nós estamos aí na época da Quaresma e a gente viu aí, a gente está vendo aí a respeito da Quaresma, o que era a Páscoa para o judeu. Então, só relembrando, o que era a Páscoa lá para o povo judeu? Lembra que a Páscoa foi lá quando Deus mandou Moisés para libertar o povo do Egito, daí Deus falou assim, olha, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, vão assar o bicho, né? Daí vocês vão pegar o sangue, vão passar no umbral da porta, né? E vocês vão comer de noite, né? Tem que comer vestido, né? Com cinto, né? Na cintura, já vestido com a roupa, segurando o cajado, porque o anjo do Senhor vai passar, e onde ele vê a marca de sangue no batente da porta, o anjo vai passar, mas aonde não tiver a marca, o anjo vai entrar e ele vai matar o primogênito. Então vocês lembram que isso no caso aí, né, que a gente fala aí Páscoa, né? Então Páscoa é passagem, tá? No caso aí lembrando dessa passagem do anjo. E daí depois disso, né, depois dessa última praga, quando foi no dia seguinte aí, né, o faraó lá libertou o povo da escravidão do Egito, tá? Isso daí, como eu falei, a gente vai ver mais pra frente, a gente vai voltar nessa história de novo, tá? Mas assim, só pra gente relembrar. Então, pro povo judeu, a Páscoa era essa libertação que eles tiveram do Egito. Quando o povo saiu, o povo era escravo, o povo saiu lá do Egito, tá? Por conta disso, todos os anos, tá, eles celebravam a Páscoa, ou seja, todos os anos eles faziam a mesma coisa, matavam lá um cordeiro, tá, e comiam ali, no caso tinha, por assim dizer, um ritual, tá, como se fosse assim, uma tradição que eles tinham o costume ali de estar fazendo todos os anos, tá. E a gente vê que nessa leitura que a gente viu hoje, tá, Jesus ele quis comer a Páscoa com os discípulos, tá. Então, só para entender, Jesus ele era judeu, né? Ele nasceu ali, né? No caso, se a gente pegar aí Maria, né? José, que eram os pais de Jesus, eles eram judeus, né? Então, no caso, Jesus ele nasceu ali no meio do povo judeu e ele veio para anunciar para o povo judeu, né? Lembrando que o povo judeu é o povo escolhido, né? Que Deus escolheu, tá? Então, Jesus nasceu ali no povo judeu, ele cresceu, conhecia toda a tradição. E Jesus, no caso ali, ele queria comer a ceia com os discípulos. Então, lembrando que a Páscoa, na verdade, deveria comer, por assim dizer, no domingo, tá? Mas, se tiver algum problema ali, de repente você não puder celebrar no domingo, você pode adiantar alguns dias. Então, o que Jesus fez? Jesus ele adiantou, então, na quinta-feira, né? Ele preparou ali para ceiar junto com os discípulos. E nessa celebração, né, a gente tem que entender assim, que tem algumas coisas interessantes, né, que acontecem. Então uma delas é que logo no começo, né, Jesus fala assim, olha, um de vocês vai me trair, né, e daí no caso, lembrando que aí Jesus ele tinha 12 discípulos, né, e desses 12 discípulos aí,
né? Um deles é Judas, que é o traidor, tá? Chamado aí também de Judas Iscariotes, tá? E no caso aí o Judas, ele foi quem traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, tá? E daí o que que acontece? Quando, no caso, logo no começo ali da ceia, Jesus fala assim, olha, um de vocês vai me trair. Daí Judas, pô, será que serei eu? Daí Jesus fala, vai ser você, né? Tem uma passagem do evangelho que fala assim, olha, para quem eu der o pão embebido. Então fala assim que Jesus vai, pega o pão, né, molha lá no vinho e dá para Judas, daí Judas come e logo ele já sai, já no caso, que ele vai ali conversar, né, com os sacerdotes para estar entregando Jesus, tá? Ou seja, para vender Jesus. E depois disso, né, depois que Judas sai, então daí Jesus, ele conversa ali com os discípulos. A gente tem essa parte, provavelmente, acredito eu, que acho que o lava-pés deve ter ocorrido primeiro, tá? Então, no caso, ali primeiro Jesus acho que lavou o pé dos discípulos, depois ele sentou e ali sim ele ceiou com eles, tá? E daí lembrando que a gente tem a parte ali que Jesus ele pega o pão, levanta o pão, né? Abençoa, parte o pão, fala, olha, isto é o meu corpo, né? Que será dado por vós. Daí Jesus entrega o pão para eles, né, e todos eles comem. Depois Jesus pega o cálice, né, com vinho, né, levanta também, né, e fala assim, né, abençoa e fala assim, olha, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês e por muitos. E daí Jesus dá para eles ali também beberem. Se a gente lembrar, né, essa questão aí no caso aí do pão, do vinho, né, lembra que Jesus falou assim, olha, eu pego o pão e falo, olha, isso é o meu corpo, né, daí Jesus pega o vinho e fala, olha, isso é o meu sangue. Então, só para a gente lembrar, tem uma coisa que acontece, né, quando a gente vai na igreja, que é muito parecido, que é o quê? A missa, né. Então, na missa, se a gente for ver, toda a missa o padre faz a mesma coisa, né, o padre também pega ali a Eucaristia, lógico que hoje a gente não usa pão, né, mas no caso o padre pega ali a Eucaristia, né, levanta, né, fala a mesma coisa, né, isto é o meu corpo, né, também depois o padre pega o cálice e fala, né, isto é o meu sangue, tá? Então o padre está falando a mesma coisa. Então naquele momento ali, né, na missa, em que o padre pega o pão e pega o cálice, né, e o padre fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tá? Nesse momento é como se Jesus estivesse ali presente, tá? E acontece um negócio aí que tem uma palavra meio estranha, tá? Uma palavra grandona, que a gente chama aí de transubstanciação. Então, no momento ali da missa em que o padre pronuncia essas palavras, né, o que que acontece? O pão, ele se torna o corpo de Cristo e o vinho ele se torna o sangue de Cristo. E esse é o que a gente chama aí do mistério da Eucaristia, tá? Ou aí o sacramento da Eucaristia, tá? Então a gente, né, nós que somos católicos, a gente acredita o quê? Que Jesus ele está vivo e presente na Eucaristia. Então ali, através das mãos do padre, através ali da palavra que o padre está falando, né, Jesus se faz presente ali no pão e no vinho. Muito bem. Lembrando que assim, isso, por assim dizer, quando a gente pega essa questão de fé, é uma coisa que ou você acredita ou você não acredita, né? Mas, em específico, aí falando da Eucaristia, né, tem uma música que eu acho maravilhosa, né, que é Tão Sublime Sacramento. E nessa música tem uma parte que fala assim, né, venha a fé, né, completar aquilo que os sentidos não podem entender, né? Então, às vezes a gente olha para a Eucaristia, a gente fala, meu, mas tu tá enxergando pão, né? Você olha e fala, puxa vida, tu tá enxergando vinho, mas Jesus está ali vivo e presente, né? E se a gente, por assim dizer, adorar, né, Jesus ali presente na Eucaristia, né, se a gente, no caso, lógico, se preparando, né, vocês estão se preparando para a catequese, para mais para frente vocês também poderem receber, né? E no caso a gente vai fazer o quê? Quando vocês comungarem, vocês vão ver como é gostoso, né? No caso de Jesus poder vir fazer morada no nosso coração. Não que de certa forma vão colocar assim, Jesus já não faça morada no coração de vocês, né? Mas aí, por assim dizer, vai ser uma presença realmente física, né? Então é uma coisa assim muito bonita, né? Muito bem. Então, a gente tem que lembrar também que quando o padre termina, né, ele fala ali, né, fazer isto em memória de mim. Então Jesus disse isso, né? Então a missa, ela é o que a gente chama aí de um memorial. Então quer dizer, é uma lembrança, tá? Então no caso,
quando o padre está ali pronunciando, né, isto é o meu cálice, né, isto é o meu corpo, né, é a mesma coisa, por assim dizer, que se a gente estivesse ali naquela ceia junto com Jesus, olhando ali Jesus fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo, tá? Por assim dizer, como se a gente fosse transportado para lá, tá? E tem, lógico, um outro momento também, tá? Que a gente pode dizer assim, que toda a missa, ela inteira, é como a subida de Jesus para o Calvário, para a cruz, tá? Para morrer na cruz. Então, naquele momento lá em que o padre levanta, né, a Eucaristia, né, ele pega ali o cálice, né, e o pão, ele levanta, né, e ele fala, né, por Cristo, com Cristo, em Cristo, naquele momento, é como se eu estivesse ali nos pés da cruz, olhando Jesus crucificado, tá? Então, por assim dizer, na missa, o mistério, né, no caso aí da morte, né, de Jesus, ele, por assim dizer, é como se o sacrifício de Jesus ele se renovasse, né? É como, digamos assim, se tivesse acabado de acontecer, né? Então, assim, é uma coisa muito bonita, né? Muito bem, e uma última coisa que a gente tem, né, que acontece aí também na ceia, é que Jesus depois, né, quando termina a ceia, ele vai, né, e no caso Jesus fala assim, olha, eu vou ser entregue, né, vou sofrer, né, e vou morrer. E os discípulos falam, não, porque nós nunca vamos deixar isso acontecer, né, e Pedro falou assim, Senhor, nunca vai acontecer isso, né, se acontecer um negócio desse, eu vou te defender, né, e o que Jesus fala? Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me trair, né, você vai me negar, né. Então, a gente tem essa situação, tá? Guarda um pouco essa coisinha aí do Pedro, porque a gente vai lembrar disso na semana que vem, tá? Na semana que vem a gente vai ver aí a continuação, né, dessa história, no caso, aí que é a prisão de Jesus e a morte dele, tá? E daí a gente vai lembrar de novo dessa questão do Pedro, tá? Então, lembrando que nas leituras que a gente viu hoje, tá? A gente tem aí, no caso, Jesus apresentando o pão e o vinho como o corpo e o sangue dele. A gente tem também que Judas é o traidor, então ele sai para entregar Jesus, né? E ele vende Jesus aí por 30 moedas de prata. E a gente tem também essa questão aí, no caso, do lava-pés, que Jesus ali fez com os discípulos, tá? Lembrando ali que Jesus estava querendo ensinar o quê? A questão do serviço, da humildade, de você estar trabalhando, né, pelo seu irmão. E a gente tem também aí essa questão da negação do Pedro, né? Que Pedro fala que nunca ia trair Jesus, nunca ia negar Jesus, mas Jesus fala, olha, antes do galo cantar 3 vezes, vai me negar, né? Muito bem, então, agora nós chegamos aí no momento do nosso agir, tá? E qual que vai ser o nosso agir de hoje na catequese? Essa semana, o Dom Júlio, que é o nosso bispo, né, ele mandou uma mensagem falando assim que por conta aí da situação da pandemia, né, nós temos aí muitas pessoas que estão passando necessidade, muitas pessoas que estão passando fome, né, e o Dom Júlio falou assim, olha, nós estamos na quaresma e é um período em que a gente tem que praticar a caridade, quer dizer, olhar para a pessoa que está sofrendo, né, e enxergar que é Jesus que está sofrendo naquela pessoa também. E ele pediu aí, no caso, para a gente ajudar com doação. Então, já que o tema, né, de hoje na nossa catequese, a gente começou com essa questão de cardápio, né, aí o que você iria fazer, né, de comida. Então, a proposta do Dom Júlio essa semana é que a gente faça o quê? Que a gente ajude a igreja, no caso aí, com a promoção humana. Então, se vocês puderem, tiverem dentro da condição de vocês, tá? Eu vou mandar depois no link lá no grupo da catequese, tá? Como que vocês podem estar fazendo doação de alimentos, tá? Lembrando que aí os alimentos que vocês doarem, né, no caso da igreja, vão para a promoção humana, né? E ela, no caso, aí vai fazer com que chegue até essas famílias necessitadas, tá bem? Então esse é o agir dessa semana, tá? E depois eu vou mandar para vocês também um cumprimento, né? No caso aí, uma atividade para vocês fazerem, tá? Para vocês entregarem na semana que vem, tá? Então só um minutinho, porque agora a Ju vai cantar uma música para a gente. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como
como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É teu esse milagre de amor. É teu esse milagre de amor. Muito bem, então, para a gente encerrar essa catequese, né, pedir para que Deus nos abençoe, né, nesse finalzinho aí de quaresma que a gente está, e que a gente possa tá se preparando para celebrar realmente a Páscoa. Né. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.